Boa tarde, turminha. Estamos retornando para a nossa aula de português, porém agora a nossa aula será gravada, ok? Então, a atividade dessa nossa aula gravada será da página 17, que a Pro Samantha já havia conversado com vocês na outra aula e pedido para vocês separarem um livro que vocês mais gostam, lembra? Então, agora que nós iremos utilizar este livro, certo? O que vocês irão fazer? Nessa página 17, produzir texto. Para esta atividade, use o livro já escolhido como um de seus favoritos. Tenha-o em mãos, pois você escreverá sobre ele. Então, a Pro Samantha já pediu para vocês separarem esse livro que vocês mais gostam e agora é o momento de utilizar esse livro. Então, vamos ao trabalho. Siga as orientações. Ouça a releitura da reportagem da Folhinha sobre as experiências literárias da garota Beatriz Silva Lima. Vamos lá. A Pro Samantha irá ler para vocês novamente. Essa experiência está aqui na página 11, quem quiser ler novamente também. A Pro já leu para vocês na outra aula. Vou fazer a leitura novamente. O que acabei de ler? Beatriz Silva Lima, 9 anos. Beatriz, aluna do 5º ano do Colégio Campo Belo, já recomendou o livro Estátua, editora Companhia das Letrinhas, R$ 31, para várias amigas. Eu amei! Foi o melhor livro que já li, diz a menina de 9 anos. Na história dos autores Steve Barlow e Steve Skidmore, a chegada de uma professora substituta na escola desencadeia uma série de acontecimentos estranhos. Desconfiados, alguns alunos começam a achar que Dona Dusa é, na verdade, uma vampira e decidem fazer uma armadilha para ela. No dia seguinte, porém, um dos meninos falta à aula porque virou uma estátua. Ao longo da narrativa, outras crianças também ficam imóveis. O livro deixa a gente muito curiosa. É super emocionante, conta Bia, com os olhos brilhando e cheio de entusiasmo. Então, a Beatriz, ela fez um pequeno resumo contando sobre o livro Estátua. Então, quando a gente vai fazer esse resumo, turminha, nós não podemos contar o livro inteirinho. Por quê? A gente tem que deixar o leitor curioso. A gente tem que aguçar a curiosidade de quem vai ler. Então, para isso, eu tenho que contar algumas coisas, mas não contar tudo o que tem no livro, certo? Porque se vocês contarem tudo nesse resumo, não vai despertar o interesse no leitor em ler este livro que vocês irão recomendar. Então, para a pessoa ficar bem curiosa, bem aguçada e querer saber o que vai acontecer nessa leitura, vocês têm que despertar essa curiosidade. Então, aqui a Beatriz, ela citou alguns pontos sobre esse livro Estátua. Então, o livro que vocês escolheram, vocês irão fazer praticamente a mesma coisa que a Beatriz fez, ok? Então, acabei de ler esse resuminho da Beatriz contando do livro que ela mais gostou. Agora, vocês irão fazer isto também, certo? Voltando para a atividade da página 17. Então, vamos lá. Ouça a releitura da reportagem. Já fiz a releitura, ok? Que está na página 11. Agora, você escreverá sobre o livro que escolheu. Para isso, siga estas etapas. Primeiramente, esta atividade é no caderno de português, ok? Sempre identificando, colocando Escola Vilarte, Cajamar, a data de hoje, ok? Pula uma linha, coloca lá a atividade da apostila, página 17. Sempre tem que identificar, por quê? Para vocês saberem o que vocês estão fazendo e para quando retornar às aulas presenciais, a Pro Samantha precisa olhar esses cadernos e acompanhar se vocês fizeram certinho as atividades, ok? Então, tem que ter essa identificação, certo, turminha? Voltando.
no primeiro parágrafo. Então, vocês colocaram lá a atividade da apostila, página 17, tá bom? Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, informe. Então, lembrando, parágrafo inicia com letra maiúscula, tá bom? Espacinho, vocês vão dar um espacinho para começar a escrever, o espaço de um dedinho. Então, coloca o dedinho de vocês no cantinho do caderno, depois da margem, e vai dar esse espacinho para começar esse parágrafo, tá bom? Letra maiúscula. Vamos lá. Então, no primeiro parágrafo, informe o título do livro. Então, tem que ter. O que a Pro fez? A Pro separou um livro para mostrar para vocês essas informações. Olha só, aqui é o nome deste livro, Diário de um Banana. Então, geralmente, o título ele sempre está nessa parte de cima, chamando a atenção do leitor, tá bom? Título. Peguei um outro livro também para vocês terem dois exemplos, ó. O Gênio do Crime. Esse é o título deste livro, para vocês saberem onde achar esse título. Segundo, o nome do autor, olha só. Aqui, quem escreveu esse livro foi Jeff Kinney, certo? Este aqui, quem escreveu, foi João Carlos Marinho. Então, eu peguei dois exemplos para ficar mais fácil para vocês entenderem, ok? A editora que publicou. Editora. No caso deste, Diário de um Banana, foi a editora VR. No caso deste daqui, foi a editora Global. E aí, vocês vão verificar no de vocês qual foi a editora que fez esse livro. Certo? Então, no primeiro parágrafo, eu preciso dessas informações. O título do livro, o nome do autor e a editora que o publicou. Ponto. Primeiro parágrafo. Certo? Segundo parágrafo, a mesma coisa. Vai dar um espacinho de um dedinho para começar o segundo parágrafo, turminha. Certo? Letra maiúscula, sempre. Iniciou o parágrafo, letra maiúscula. No segundo parágrafo, conte a história que você leu, mas atenção! Não dê muitos detalhes para não acabar com a surpresa de quem for ler depois. É o que a Pro falou. Eu preciso ler a atividade que vocês fizeram e sentir vontade de ler esse livro. Vocês precisam me garantir que vai ser uma história muito bacana, muito legal, muito interessante. Que quem lesse esse resumo ia falar, meu Deus, que história legal, eu preciso ler, eu quero ler. Então, precisa chamar a atenção do leitor, certo? Então, esse é o segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, registre sua opinião sobre o livro. Conte do que mais gostou e por quê, tá bom? Então, vocês irão colocar lá. Por que vocês mais gostaram dessa história? Porque tem muitas aventuras, porque tem suspense, porque tem dois amigos na história que faziam muitas coisas legais, porque que chamou a atenção. Então, é a opinião de vocês, o que vocês acharam, tá bom? E aí, através da opinião de vocês e do resumo da história, quem for ler, né, vai ficar aguçado e querer fazer a leitura do quê? Do livro inteiro, certo? Depois que você terminar de escrever, releia o texto, aí vocês vão reler novamente o que vocês fizeram, ver se contém todos os parágrafos solicitados acima, tá bom? Verifique a ortografia, se tá escrito tudo certinho, se não tem nenhum erro. Se tiver em dúvida em alguma palavrinha, olhem no dicionário de vocês, ou perguntem pra Pro, tá bom? Ou com a mamãe, se tiver do lado, fica a opção de vocês. Se tiver dúvidas sobre como escrever alguma palavra, pergunte à professora, certo? E aí, troque seu texto com um colega. Essa parte não vai dar pra gente fazer, porque nós não estamos na nossa sala de aula, então não dá pra fazer essa troca nesse momento. Ouvir a opinião do colega, por enquanto, também não. Por quê? Na próxima aula online de português, aí a Pro vai pedir para cada um ler o seu. E aí cada um vai ouvir a opinião do colega, tá bom?
passar o texto a limpo, aí se vocês fizerem tudo certinho, bonitinho, não ficar apagando tanto com a borracha, não tem necessidade de passar o texto a limpo. Então, caprichem da primeira vez para não ser necessário fazer a segunda, tá bom? Capriche, porque o seu texto e dos colegas serão expostos na sala de aula. Essa parte também, infelizmente, não vai ser possível expor. Por isso que eu pedi para fazer no caderno, né? Como nós não estamos na nossa sala de aula, então não tem como expor na nossa sala. Nós iremos fazer a leitura, cada um vai ler o seu, tá bom? No fim, então, no fim dos 3 parágrafos, que vocês terão 3 parágrafos para fazer. Então, no fim, escreva seu nome, sua idade, o ano em que estuda e o nome de sua escola, tá? Então, no finalzinho, vocês vão pular uma linha, vai escrever, por exemplo, se fosse eu, ia colocar Samantha, vírgula, minha idade, vírgula, terceiro ano, escola Villarte, ou só Villarte, certo? Então, tudo que vocês precisam está aí nessa página. Voltando, primeira coisa, tem 3 parágrafos, 3. Vocês têm que fazer os 3. No primeiro é o título do livro, o nome do autor e a editora que publicou. Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, contar a história que você leu. É um resumo, tá bom? Do que vocês mais acharam interessante, mas sem contar o final da história, tá bom? Então, vocês irão escrever apenas uma parte que chamou a atenção, uma parte que é muito legal, mas sem contar o final da história, porque para a pessoa saber o final, ela precisa fazer a leitura deste livro, tá? Terceiro parágrafo, registre sua opinião sobre o livro. Você vai contar o que mais gostou e o porquê, tá bom? Aí é uma coisa pessoal, a opinião de vocês, o que vocês mais gostaram e por que vocês mais gostaram, né? Desta leitura. 3 parágrafos, certo? Ponto final, com uma linha. No fim, vai colocar o nome de vocês, a idade, o ano em que estuda e o nome da escola, correto? Se bater dúvida, pode dar uma olhadinha na página 11, que lá tem um relato da Beatriz. A atividade que vocês irão fazer é muito parecida com essa atividade que está aqui dessa aluna Beatriz. Então, tá vendo aqui, ó, tem Beatriz Silva Lima, 9, porque é a idade dela, né? Então, é isso que vocês... É uma atividade bem... Não é igualzinha, mas é bem parecida com dessa garota aqui, Beatriz Silva Lima, tá bom? Então, tudo que vocês irão fazer tá falando passo a passo do que precisa. É só olhar direitinho, com atenção, que vocês não irão errar, certo? Caprichem, letra bem bonita, façam a leitura, tá? Para na hora que for ler para os colegas, já saber o que tá lendo, lembrar certinho das palavras, prestem atenção na ortografia das palavrinhas, tá bom? Então, vocês irão fazer isso nessas 2 aulas gravadas, tá bom? Aí, na próxima aula online de português, cada um vai fazer a leitura da sua atividade, porque cada um vai escolher um livro. Então, a Pro vai ouvir o de todo mundo para ver se fizeram certinho, para ver se atenderam aos comandos, se fizeram os 3 parágrafos, né? Se não esqueceram de nada, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de português de hoje, certo, turminha? Da página 17. Se tiver alguma dúvida, chama a Pro, pergunta, tira todas as dúvidas que vocês tiverem e a Pro pede de coração que todo mundo faça, tá bom? Porque na próxima aula de português já é a correção dessa atividade, tá? Então, todo mundo tem que estar com a atividade prontinha. Aí, na próxima aula, é somente a correção. Cada um vai fazendo a leitura do seu e a Pro Samantha vai fazendo a correção. Lembrando que é no caderno de português, tá bom? Boa atividade para vocês. Qualquer dúvida, me procurem que a Pro irá ajudar vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula.